Esse vídeo foi literalmente feito e pensado para você que quer mudar de país. Recentemente eu fiz a minha migração pessoal para Portugal para poder terminar a minha graduação de Direito aqui. E além da experiência própria que eu trago comigo, eu também sou sócio de um escritório de advocacia que faz muita imigração. Somos especializados nisso. Já atendemos mais de 1.000 clientes em mais de 15 países. E por causa disso, eu já vi muitos casos que deram muito certo e muitos casos que sim, deram errado. Migrar vai além de mudar de endereço ou mudar de cidade. É uma mudança completa de vida e é muito importante estar preparado. Nesse vídeo eu vou te falar da realidade de mudar de país, incluindo os desafios e as oportunidades. Primeira parte, o que significa mudar de país? Imigrante é basicamente quem está saindo de uma nação e entrando em outra. E o que é mais crucial nesse ponto, já que você está indo para uma cultura nova, é a adaptação. Quem muda de país precisa aprender a se adaptar a uma nova cultura. E não o contrário, não esperar que o país que você entrou se adapte a você. Esse é um ponto muito importante, porque o imigrante ele tem que saber ser imigrante. E eu falo por experiência própria, eu já fui muito bem tratado aqui simplesmente por ser brasileiro. Existem sim pontos negativos, porque eu já fui sim maltratado simplesmente por ser brasileiro. Mas é algo que você vai ter que aprender a lidar, porque é algo que você tem que se sacrificar para poder ter novas oportunidades de crescimento. E ser imigrante vai muito além do mudar de país, viver em outro país. É um processo completo de transformação pessoal. E a adaptação cultural é sim um dos maiores desafios. 2. A possibilidade de migração especificamente para Portugal. Existe somente uma forma para você migrar para Portugal, e essa forma é com um visto. Não, você não precisa de visto para vir aqui para Portugal para passear, nenhum país da Europa, na verdade. Você só precisa do passaporte na sua mão. Só que turistar é diferente de morar. E para morar, ou para estudar, para trabalhar, você precisa ter um visto saindo do seu país de origem. Você pode ter ouvido falar de uma tal de manifestação de interesse que existia em Portugal e que permitia várias pessoas que não vieram com visto se regularizar estando no país. Mas isso já não é mais possível fazer desde o dia 4 de junho de 2024. Então a única forma é realmente voltando para o país de origem e emitindo um visto. Aí você deve estar pensando, nossa, os vistos devem ser muito difíceis. Eu acho que eu vou fechar esse vídeo para poder ir assistir outra coisa. Na verdade não, existem diversos vistos que são acessíveis para diversas pessoas diferentes. Justamente porque existem pessoas que querem estudar, por exemplo eu, existem pessoas que querem trabalhar, existem pessoas que querem empreender. E existe até o visto D7, que é o visto para você que é aposentado e que quer simplesmente ter uma nova qualidade de vida. Claro que documentos são obrigatórios durante o seu processo de imigração. Dentre vários, você vai precisar de passaporte, até mesmo de um comprovante de endereço do Brasil. Seu RG, seu CPF são muito importantes você carregar em todo lugar. Sua CNH, que você vai poder dirigir aqui por 12 meses e depois fazer a troca da sua carta de condução para portuguesa. Você vai precisar de extrato bancário para comprovar que você tem condições de sim se segurar por uns meses no país até conseguir se adaptar. E se você quer estudar, você vai precisar sim de uma certidão da universidade aqui em Portugal para poder pedir o seu visto. Entre outros documentos, preenchimentos de diversos formulários para poder realizar o pedido do seu visto. Mas tudo isso a gente resolve para você, então se você tem interesse em ter uma assessoria jurídica, entra no link da descrição que a gente faz essa parte burocrática bem chata por você. Depois que você chega em Portugal, novamente a burocracia começa, porque agora você vai precisar dos seus documentos portugueses, por exemplo o NIF, que é mais ou menos o CPF, e o NIS, que é o número da segurança social para que você possa até mesmo arrumar o trabalho, dependendo. Já que é o NIS que vai te proporcionar condições, por exemplo, alguns benefícios por baixa renda ou algo assim. E para você que está mudando para Portugal, sempre busque resolver tudo logo quando você chegar. Essa é a maior dica que eu vou te dar. Eu, por exemplo, cheguei, a primeira coisa que eu fiz já foi emitir o meu NIF, emitir o meu NIS e os documentos que eu precisava. Dessa forma, eu consegui ter logo os documentos para que eu possa entrar na faculdade sem problema algum, por exemplo, ou pedir o meu cartão de transporte. A migração ela é muito importante no mundo todo. Não é somente do Brasil para a Europa ou até mesmo entre os países que são mais pobres para os países que são um pouco mais economicamente favoráveis. Um exemplo muito grande disso é o próprio Estados Unidos, que recebem diariamente milhares de imigrantes, sejam eles legais, sejam eles ilegais, sejam eles até qualificados de profissões que são, por exemplo, cientistas. A migração hoje no nosso mundo ela é fundamental para um crescimento econômico
econômico de um país. E a força de trabalho do imigrante, a diversidade, são os pontos que tornaram os Estados Unidos tão forte globalmente como eles são hoje. Existem sim migrações que são bem negativas, por exemplo, migração da Venezuela para o Brasil, são pessoas que estão fugindo de fome, são pessoas que estão fugindo de condições muito precárias de vida e que precisam de melhores condições. Ou, por exemplo, aqui dentro da Europa, a guerra na Ucrânia, o tanto de imigrante que está se espalhando pelo mundo. Ou a guerra da Síria, ou outras guerras que acontecem na África, que fazem um processo migratório imenso. Tudo isso é sim migração, seja ela positiva ou negativa. E eu não tô falando negativo aqui por ser ruim, tá? Só tô falando porque foi um motivo ruim que levou a pessoa a precisar sair do país dela. E você pode migrar para qualquer país, seja ele Estados Unidos, seja ele o Canadá, seja ele Portugal, ou outro país membro da União Europeia. Até mesmo dois vizinhos nossos que hoje em dia são muito bons para migrar, por exemplo, a Argentina e o Uruguai. Cada país tem o seu benefício e você pode escolher um país justamente porque aquele benefício é principal para você. Por exemplo, migrar para Portugal tende a ser um pouco mais fácil por causa do mesmo idioma. Migrar para Argentina, Uruguai é estar um pouco mais perto do Brasil. Ou migrar para os Estados Unidos, talvez mais oportunidades de crescimento em negócio. E eu não vou deixar tudo romantizado aqui, tá? Eu vou falar também pontos negativos, que são, por exemplo, a saudade da família. Um ponto que você precisa se planejar muito para poder migrar é o ponto emocional. Migrar significa abrir mão de muitas coisas que você tem na sua terra natal para poder ter melhores condições de vida ou mais oportunidades de crescimento. E o distanciamento cultural da sua terra natal e dos seus amigos, dos seus familiares, pode sim influenciar muito no resultado positivo da sua migração. Vários outros pontos também podem influenciar negativamente no seu emocional, por exemplo, o clima diferente que você não está acostumado a conviver. Ou ter que lidar com várias burocracias no dia a dia que são bem ruins e que antes você tinha algum tipo de ajuda. Basicamente é ter que abrir mão de uma rede de apoio, que sim, nós temos no nosso país de origem. É muito mais difícil, por exemplo, quando você precisa de 100 euros, digamos, e que 100 euros para uma pessoa que está no Brasil te mandar para te ajudar são 600 reais. Literalmente quase metade do salário mínimo. E se você passa algum tipo de perrengue aqui, precisando de um lugar para morar, você também não vai conseguir se você não conhece ninguém, diferente do Brasil, que a gente tem família e amigos para isso. Então não é só sobre o dinheiro, você tem que se preparar financeiramente para conseguir arcar com todos os custos, até, se necessário, conseguir formar uma reserva de emergência para que você possa ter uma migração um pouco mais tranquila. Só que o emocional é o que realmente vai mostrar se você realmente foi feito para ser um imigrante ou não. Migrar tem seus motivos, seja ele crescimento, por exemplo, e oportunidade. Gera sim uma maturidade, uma independência muito maior, principalmente se você faz isso sozinho. Você pode acabar tendo que aprender um novo idioma, seja ele espanhol, inglês, ou francês, ou outro idioma, e você pode se desenvolver profissionalmente, então fazer algum tipo de especialização para sua carreira, ou até continuar entrando em um doutorado, um mestrado, né? Um mestrado e depois um doutorado. E claro, oportunidades de trabalhar em empresas internacionais, ou até abrir novos negócios, empreender no país de destino, justamente porque você sabe que ali pode sim ter uma brecha para aquele negócio que você acha importante. Por exemplo, eu não vi Cacau Show aqui, tá? Então se vocês quiserem abrir uma Cacau Show por aqui para que eu possa comprar Cacau Show, eu vou ficar bem feliz. Estar em um novo ambiente pode mudar os ares que realmente faltava para que você possa crescer mais um pouco. É a mesma coisa que você pegar um vaso de planta, daquela planta que está acostumada com aquele tamanho de vaso e simplesmente colocar ela em um vaso maior. Agora ela tem mais oportunidade de crescimento e enraizar em outros lugares. Isso permite, claro, viajar também para outros lugares e conhecer outras culturas que estão bem próximas. E esse acesso a outros lugares também pode proporcionar muito mais experiências de vida. Nem todo mundo foi feito para migrar, isso é óbvio. Embora a migração seja uma experiência incrível, ela não é para todos e tá tudo bem. Se você acha que você tem condições, por exemplo, de migrar dentro do seu estado ou dentro do seu país, isso também é uma migração. Eu, por exemplo, já mudei mais de 4 vezes dentro do Brasil. Algumas pessoas simplesmente podem não se adaptar e ter que voltar para o país de origem. E eu conheço vários casos disso. O importante é que cada um entenda o próprio perfil para que entenda se aquilo é para ela. E eu também gosto sempre de dizer que tudo na vida é experiência, seja boa ou ruim, pelo menos você vai poder contar que fez aquilo. Migrar sempre vai te trazer aprendizado. É muito melhor ter a experiência de ter tentado do que viver com arrependimento de nunca ter feito. Então, basicamente, nesse vídeo eu fiz uma geralzona sobre migração, que é um vídeo que muitas pessoas precisam assistir e que eu queria muito ter assistido antes de mudar. Eu tive outros processos de preparação para minha migração e por isso que eu fiz outros vídeos já aqui nesse canal sobre migração em específico. Falei para vocês alguns pontos positivos, alguns pontos negativos que podem te fazer querer mudar ou até
desistir dessa ideia. Eu espero que eu tenha te encorajado. Comenta aqui a sua experiência de imigração, ou se você já veio pra Europa e gostou muito e tá louco pra vir morar em algum momento. Comenta também se existe algum país em específico que você sonha em mudar. Por exemplo, eu tenho vários colegas que mudaram pra Argentina e pro Paraguai pra fazer medicina. São países muito mais perto e talvez mais próximos da realidade de muitas pessoas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo e também ativa o sininho, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo novo que eu venha fazer. Embora a migração seja uma decisão importante, migrar pode sim transformar a sua vida de uma maneira mais do que surpreendente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Assiste esse aqui para saber um pouco mais sobre a minha história migratória. Te vejo nele e tchau!